Que bom que você voltou aqui no meu cantinho de bosta, onde eu revelo o que tá dentro e escondido do mundo. Então, para dar sequência aos vídeos do hobby, também para terminar, né, de falar dos hobbies, porque eu não aguento mais, porque eu tenho muita saudade do meu hobby coração. Se você não viu o último vídeo, vai lá ver. E eu quero terminar com esse assunto pelo momento, porque eu fico muito triste, sabe? Mas para dar sequência aos vídeos, eu vou relatar uma coisa, né, que aconteceu, tá? É oficial agora, tá? A criatura, ela virou caso de consultório, sabe? Ultimamente ela tá virando caso de consultório, porque eu antes eu não falava da criatura, né, com a psicóloga, mas ultimamente eu não estou abrindo e eu acho que é graças a esses vídeos aqui, sabe? A verdadeira terapia para mim é esses vídeos. E eu tô me abrindo e tô falando com a psicóloga sobre a criatura. Então, novamente, a criatura virou caso de consultório, tá? E não foi eu que disse, sabe? Foi a minha psicóloga, tá? Com diploma e tudo. A mulher, ela olhou pra mim com pena e sugeriu, sabe? Quando a gente tava lá na consulta. Foi a última consulta da semana passada. E ela me disse: por que vocês não fazem um Robin junto, né? Você e a criatura. Gente, eu ri. Eu ri porque não teve assim um tempo para eu pensar em como me exprimir, né? Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi rir, deu uma risada, mas foi com educação, tá? E aí eu acabei, né, explicando, né, que no começo, né, quando a gente se conheceu, né, quando ainda, né, tinha ainda uma coisa assim de mistério, a gente não conhece um ou outro, né, não tem planos. E a criatura sugeriu de fazer, né, um curso em junto, fazer algo que a gente gostava, que a gente tinha uma coisa em comum. A criatura tinha acabado de descobrir, né, que ela gostava de dançar, tá? E eu sempre dancei, sabe? Eu sempre fiz curso, eu sempre tive, assim, esse lado mais artístico. E a criatura, ela acabou descobrindo que ela também gostava de dançar, e que não era verdade que ela não sabia dançar. O problema, né, era que quando você não tem alguém que te ensina, aí fica difícil, né, segundo a criatura. E eu dei razão para a criatura, criatura achou um professor particular. Depois do trabalho, a criatura e eu, a gente ia fazer esse curso, tá? Com um professor particular. Chegando lá, a gente começou a fazer esse curso, sabe? E era assim uma vez ou umas duas vezes por semana, não me lembro bem, sabe? Eu e a criatura e o professor nessa sala particular, tá? Mas o negócio deu bode, tá? Deu bode porque não deu muito certo, não. O resultado de tudo foi que a criatura quase bate no professor, é. Chegou um momento que a criatura quase bateu no professor, disse que o homem estava olhando estranho, que praticamente o professor ele não ensinava, né? Não ensinava bem, porque eu comecei a sentir, né, um formigão nos pés, certos momentos, né? E acabei olhando para baixo e vi que foi a lancha do pé da criatura, porque a criatura não tem um pé, ela tem uma lancha, é enorme. E pisava no meu pé ficava adormecido, né? Aí eu comecei a fazer anotar, a criatura ela pisava no meu pé. E a criatura, como era no começo, ela não podia mostrar os dentes para mim, senão ia escapar, né? Então a criatura ela se vestia de ovelhinha, né? Ela não mostrava a verdadeira natura dela, né? Então, o que que ela fez? Ela sabe, ela tem que mostrar, né, os dentes para alguém, né? Aí ela se revoltou com o professor. Ela falou que era culpa do professor que não ensinava bem, entendeu? Não dela, mas do professor. Era culpa do professor se ele tava pisando no meu pé, a criatura. Aí foi lá brigar com o professor. Brigou uma vez, duas, três, o professor ali sempre bem calmo, né? Porque estava sendo pagado, mas ele também estava já ficando já, né? Já um jeito já estranho a criatura, sabe?
E deu pau, porque a criatura brigava com o professor, né? Dizia lá que o professor não ensinava bem, que olhava ele estranho, sabe? Mas na verdade, era ele que era um pau, um poste, sabe? Dançava como um poste, jurando que sabia dançar, tá? Jurando que sabia dançar, mas era um poste, tá? Saí dali pedindo desculpas pro professor, com vergonha alheira pendurada no pescoço. Foi assim que eu saí disso. Porque eu tive que inventar uma, né, uma historinha para me sair, para me livrar dessa vergonha alheira. Eu tive que inventar que, né, que eu não gostava daquele tipo de dança, porque eu gostava de um outro tipo. Ele inventou um tipo de dança nova que eu nunca tinha feito, né, também. Mas eu era boa nisso. Mas eu tive que inventar que eu não era boa, que eu não gostava para terminar, sabe? Porque a criatura, ela não, assim, ela não ia admitir que o problema é dela, entendeu? O problema é do professor. O professor também, coitado. Então, para livrar ele dessa criatura, era no começo, eu, né, inventei a historinha e acabou. A gente não foi mais. Dali adiante, eu entendi que a criatura, ela não dança, ela não tem essa habilidade, né, para dançar, mesmo que alguém ensine ela, até pode ser, mas ela é um poste. Você já viu um poste dançando? É assim. Então, foi esse o relato, tá? Para contar da vez que eu e a criatura, né, fomos fazer, né, um hobby juntos, hobby da dança. Não deu certo, tá? Não deu certo, deu bode. É assim a minha vida. Nem a dança eu tenho mais. Foi tirada de mim a dança. A criatura tirou isso também de mim. Tirou a dança, a alegria da minha vida, tirou a música, tirou tudo de mim, gente. Eu fico aqui relatando essas coisas, mas eu, quando termino de fazer os vídeos, eu tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar, lembrando de quando eu era viva. Porque agora eu não sou morta. Eu sou como uma personagem ali do filme do Tim Burton. Tente imaginar um personagem do Tim Burton. Sou eu, com aquele zoião, cavado, profundo, curvada, magra, meia viva, meia morta, entendeu? É muito triste mesmo. Tá bom, eu vou terminar o vídeo aqui porque eu não quero ficar chorando, mas é assim, tá? Então, menos bosta pra nós. Tchau!